Sejam bem-vindos, esse é o Papo de Comerciante, eu sou a Nayara e no nosso assunto de hoje eu vou falar sobre funcionário que vem pedindo aumento. Como proceder quando isso acontece? Em muitos comércios, todo mês, tem algum funcionário que chega no final do mês e vem pedir aquele aumento. Pois é, comerciante, como agir nesta situação? Uma coisa muito importante de você saber, para que esse funcionário pare de ficar pedindo o aumento, é como proceder durante a conversa de pedido de aumento. Existem alguns fatores que podem estar acontecendo que estão levando ele a ficar te pedindo todos os meses o aumento. Provavelmente você não deu o aumento. Este é o primeiro. A segunda coisa é, ele acredita que está fazendo muito além do que as suas obrigações. Muito além do combinado. A outra situação é que você não está se posicionando da maneira correta. Se você tivesse tendo um posicionamento correto, firme, ele não ficaria te pedindo o aumento todo mês. Primeira coisa que você vai fazer quando isso acontecer. Então, o que você vai fazer quando isso acontecer? O que você tem que entender é que todo funcionário quer ser respeitado. E ele merece ser respeitado. Independente de quem seja, de como for, quando você tem um comércio, você tem que entender que você tem um negócio. E em negócios, não se toma decisões pela emoção, se toma decisões pela razão. Então, o que você vai fazer é o seguinte, quando ele vier te pedir o aumento, você vai recuar. Você vai pedir um tempo para pensar, você vai pedir para analisar o pedido dele e com muito respeito, durante essa conversa, você realmente vai analisar o pedido. Não fala aí só por falar para poder ir embora e você continuar o que você está fazendo. Respeite o seu funcionário. Se você demonstrar respeito, ele vai ver que você está levando ele a sério. E ele vai parar de ficar te pedindo aumento. Ele quer que você tenha uma atenção, que você realmente pense nele, que você pense no trabalho dele. E isso é justo, pessoal. Isso é muito justo. Porque ele trabalhou, então ele merece que o trabalho dele seja pelo menos analisado. Se está do gosto da empresa, do seu comércio ou não. Então, quando você for fazer essa análise, existem alguns pontos que são importantes você pôr no papel. A primeira coisa, antes de pensar em tudo, você vai pensar de 0 a 10, o quanto ele é importante para o seu negócio. Sendo 0, totalmente substituível, péssimo, e 10, excelente, ele me ajuda a ir para outro nível. A outra questão que você vai tentar entender é, outro fator que você vai prestar atenção é o seguinte, o quanto que ele leva de cliente para você, o quanto que ele faz propaganda do seu comércio, o quanto que ele se aplica sem reclamar, que ele trabalha, que ele vai além. Ele é um funcionário que faz só o que é pedido, ou ele é aquele funcionário que vai sempre muito além do que você pede, que pensa lá na frente antes de você pedir, que resolve muitos problemas para você. Que tipo de funcionário ele é? Pegue um papel e coloque os prós e os contras. E analise. Ter essa pessoa no seu comércio, quanto ela é importante? O quanto ela te faz crescer? Se você dispensasse um pouco mais dessa renda, se você aumentasse um pouco o salário dela, quanto ela se sentiria valorizada? O quão bem para ela isso faria? O quanto isso influenciaria no desenvolvimento dela dentro do negócio? Analise essas questões. Às vezes você está ali segurando para não dar um aumento de R$100, de R$200, R$300 para uma pessoa que te ajuda a faturar milhares de reais por mês. Que te ajuda a faturar 10 mil, 15 mil, 20 mil reais por mês e você está ali segurando R$100, R$200 para essa pessoa. Às vezes, com esse pouquinho de dinheiro, esses 100, esses R$200, essa pessoa vai se sentir tão valorizada que já vai produzir muito além do que ela já produz. E isso vai te trazer retorno. Então pense de maneira inteligente, de maneira estratégica, raciocine.
antes de responder. A próxima coisa que você tem que pensar é se você financeiramente está em condições de dar o aumento. Não adianta só você pensar que essa pessoa merece, que é um bom funcionário, mas você não ter condições de estar pagando o que ela está te pedindo. Ou de estar dando um aumento que você não vai conseguir suprir, que você não vai conseguir pagar. Tudo isso, na hora de conversar com essa pessoa, tem que ser muito bem pensado. Por isso que não se deve dar resposta direto, na hora, e sentar e conversar na hora. Deve ser analisado, deve ser pensado, colocado num papel para que você veja, literalmente veja, não só pense. Pense, veja, leia em voz alta para o teu cérebro analisar tudo de uma maneira correta. Bem pensado, decisão tomada, você vai chamar essa pessoa para conversar. No momento da conversa, você vai iniciar a conversa fazendo um rapport. Se você não sabe o que é rapport, eu tenho um outro vídeo aqui no canal explicando. Tem no meu conteúdo lá no Instagram, no Facebook. Corre lá, assiste, vê, porque é muito importante você saber rapport em qualquer tipo de relação que você tenha contato com uma outra pessoa. O rapport, ele te ajuda a facilitar a sua conversa. Estabelecer o rapport, você vai desenvolver o nível da conversa. Você vai comandar a conversa. Você vai expor os seus pontos. A primeira coisa que você tem que fazer nessa questão, depois de iniciar a conversa, é saber e entender o porquê que ele quer o aumento. Ele está passando por dificuldade financeira? Ele acha que está fazendo mais do que ele deve? Ele está se sentindo desvalorizado? Ele tem projetos para a vida dele aonde ele precisa ganhar mais e isso está sendo pouco para ele? Esse dinheiro a mais vai ajudar ele a evoluir, a crescer? E às vezes essa evolução vai ser importante, que vai te ajudar na sua empresa? Então você tem que pensar nisso antes de dar sua resposta. Porque às vezes você não quer dar um aumento para uma pessoa que merece e ela não está em condições financeiras de se manter ali, porque ela precisa ganhar mais. Financeiramente, para ela não está conseguindo se manter com o que você está pagando. Eu já vi muito caso assim. E o comerciante não querer pagar porque ele acha que não deve. Porque ele paga aquilo, ele decide, pronto, acabou. Nós temos que entender que por trás do funcionário, da pessoa que está trabalhando, tem um ser humano que tem necessidades, que passa por dificuldades, que a gente tem que pensar nessas situações. Quanto mais você valoriza o seu funcionário, mais ele vai te dar retorno. Toda vez que ele se sente valorizado, ele vai querer retribuir a sua ação. E ele vai te retribuir em forma de trabalho, em forma de ser um bom funcionário, de te trazer lucro, de aumentar a sua freguesia, de melhorar o seu atendimento. É uma questão de dar e receber. Se você respeita o seu funcionário, se você trata ele com dignidade, se você dá um bom salário, dentro do que você pode pagar e do que ele merece, você vai ter funcionários mais comprometidos, você vai ter funcionários que vão fazer muito mais pelo seu negócio, pelo seu comércio e vai te trazer muito mais lucro. Então tenha sempre em mente na hora de dar a resposta para o seu funcionário essas questões. Trate ele com respeito, analise o pedido dele, veja realmente qual a intenção por trás do pedido de aumento? Leve isso em consideração. Se você fez tudo isso, no momento que você dá a resposta para o seu funcionário, e você realmente pensou e respeitou e ele viu isso, se você decidir por não dar o aumento, ele vai respeitar. Porque você vai chegar e vai conversar com ele com respeito e vai expor os motivos pelos quais você não vai dar o aumento. Você não precisa ofender, você não precisa rebaixar a pessoa, se no caso ela não for merecedora do aumento. Você simplesmente chega e fala, olha, no momento, não acho que seja o momento, não estou podendo te dar o aumento, tem coisas que são prioridades para mim no momento, e o que eu posso te pagar é isso. Porque se você não pode dar um aumento para essa pessoa,
e não é por questões financeiras, é porque ela é uma pessoa dispensável para sua equipe. Aí você deixa por conta dele decidir se ele fica ou se ele sai e procura uma outra pessoa. Se ele for uma pessoa importante, pense num valor que fique bom para você, que seja justo para você, que seja justo para essa pessoa. E lembre sempre, valorize as pessoas que você trabalha. Valorize a sua equipe, porque ela te ajuda a crescer. Ninguém cresce sozinho, ninguém vai em nenhum lugar sozinho. Se você quer fazer mais, quer ir mais longe e quer crescer, valorize o seu time. Respeite o seu time. E crie um time de qualidade. Separe o bom do ruim. Essa foi a minha dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que seja útil para você, que acrescente no teu comércio e que te ajude aí a resolver esse problema chatíssimo de quando os funcionários ficam pedindo aumento. Já curte aqui embaixo, compartilha, salva, envia para algum amigo que você acha que está precisando e me ajuda a crescer aqui o canal e vamos crescer junto, vamos evoluir, vamos mais longe, porque você merece e eu tô aqui para te ajudar.